Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Nós estávamos falando ontem a respeito de Deus ter nos criado com intencionalidade. A Bíblia, ela enfatiza isso. Nós não nos criamos. Foi Deus que nos criou. Foi um Deus brilhante, um Deus criativo e carinhosamente intencional, poderoso, que nos projetou e nos criou, cada um de nós. O Salmo 139 fala da intencionalidade de Deus em nos criar. Salmo 139, versículo 13, tem algo muito importante a respeito da nossa identidade. E diz assim: porque tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. A nossa alma precisa saber disso. Por isso que a nossa identidade, ela é excelente. Ela foi intencional. Fomos criados com uma intenção, com um propósito. Isso quer dizer que você não é um acidente ambulante. Nós não somos um acidente de percurso. Nós fomos criados, gerados na mente de Deus, antes mesmo de termos sido criados. Foi Deus, então, que fez com que o nosso coração batesse. Foi Ele que nos fez pensar, ter um cérebro pensante. Foi Ele quem escolheu amorosamente a nossa raça, escolheu o nosso gênero. Foi Ele que juntou os nossos ossos e alinhou cada um dos nossos órgãos como presentes preciosos para nós. Como você pode então responder ao design de Deus que criou você? Você lhe agradece? Você confia em Deus quanto a isso? Ou você está resistindo a Deus? Você é grato pelas escolhas que Deus fez? Ou você ainda está zangada pela maneira como Ele criou? Você apoia e mostra apreço pela obra de suas mãos? Ou você está guardando ressentimento? Quando elas reconhecem Deus e quando elas apreciam a sua obra, elas crescem em sabedoria e entendem então melhor o caráter de Deus e também os seus atributos. Mas, quando elas rejeitam e se recusam a ser gratos em seus corações, diz a palavra de Deus que eles se tornam fúteis e obscuros, orgulhosos e tolos, como nos diz Romanos, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Vamos ler? Romanos, capítulo 1, versículos 20 a 22. Romanos, capítulo 1, versículos 20 a 22 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus e não lhe dão graças. Olha que sério isso. Quanto mais nós não reconhecermos a forma como nós fomos criados e nós não somos gratos, isso nos torna pessoas de mentes obscurecidas, de coração orgulhoso e tolos, sem sabedoria para viver a vida. Essa nossa arrogância, nossa tendência humana
a sempre ver o lado negativo, está sempre reclamando de alguma coisa. Quando olhamos para nós mesmos, e nós olhamos geralmente como vítimas e acabamos então discutindo com o Criador: por que me fizeste assim? Quando nós o julgamos em vez de confiar nele, como aquele que nos dá todo o fôlego de vida, então nossas mentes ficam entenebrecidas. Deus, ele não tem o direito de fazer o que quer. Será que ele realmente nos deve alguma explicação sobre quais as suas decisões? É visto, como diz a palavra, que o barro não é mais sábio que o oleiro. Isaías 29:16 nos fala a respeito disso. Pode o barro contender com o oleiro? Isaías 29:16. Vamos lá? Isaías 29:16 nos diz assim: como vocês inverteram as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe de nada? Somos, na verdade, muito desqualificados para discutir com o oleiro que nos fez, ou seja, com o nosso Criador. Romanos 9:20 também nos fala a respeito disso. Romanos 9, versículo 20. Vamos lá? Romanos 9:20. Romanos 9:20 nos diz o seguinte: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um barro para honra e outro para desonra? Que diremos a Deus? Querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com paciência os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Nos fez vaso de misericórdia, que antemão preparou então para a sua glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como assim diz Oséias. Então, nós não podemos discutir com o oleiro a forma e para que ele nos criou. E quanto ao nosso nascimento? Mesmo que você não tenha sido planejado pelo homem, nós precisamos entender que nós não nascemos da vontade dos nossos pais. Nós fomos planejados por Deus, que é muito maior do que o homem. Se você continuar pensando que Deus cometeu um erro quando criou você, você vai ficar se menosprezando a vida toda. E terá dificuldades de entender então o seu valor e confiar em Deus em outras áreas importantes da sua vida. Nós precisamos compreender aquilo que diz então o Salmo 139, quando ele nos diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subo os céus, lá estás, e se a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, eu me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite será tão clara como o dia, porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Lembre-se, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças eu te dou,
visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Pois os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia. Nós nascemos na mente de Deus muito antes de sermos sido gerados no ventre das nossas mães. Nós nascemos pela vontade de Deus, o Criador. Que Deus abençoe você. E amanhã nós continuaremos falando a respeito da chave da nossa identidade.